Vamos lá, primeiro postulado. A matéria é constituída por átomos indivisíveis. Galera, esse postulado ele é incorreto. Vou te dizer por quê, tá bom? Porque hoje nós não concordamos mais que os átomos são indivisíveis. Você sabe o que quer dizer indivisível? Indivisível vai dizer pra gente que o átomo é a menor partícula que existe. Porque quando a ideia de átomo ela surge inicialmente lá na Grécia, depois resgatada por Dalton, o átomo seria uma coisa tão pequena, mas algo tão pequeno que não poderia ser dividido. Seria o limite da matéria. Então, por que o átomo não seria dividido? Porque não existiria nada menor que o átomo. Só que desde o modelo atômico de Thomson, você sabe que existem elétrons. Elétrons são menores do que o próprio átomo. Prótons, nêutrons, depois foram descobertos também. Então hoje sabemos que o átomo não é a menor partícula da matéria. Então por isso ele é divisível, tá certo? Segundo postulado, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Então ele falou assim, se um átomo é de um mesmo elemento químico, eu encontro um outro átomo daquele mesmo elemento químico, ele apresenta a mesma massa e vai apresentar outras propriedades também, só que idênticas. Isso também é falso, gente. Para os modelos atual, não podemos mais dizer que eles são idênticos em massa coisa nenhuma. Tá certo? Idênticos em massa está errado. Isso, galerinha, porque hoje nós sabemos da existência dos chamados isótopos. Isótopos. O que são isótopos? São átomos de um mesmo elemento químico que se diferem justamente pela massa. Então, um caso famoso que a gente comenta nas questões é o carbono. Você encontra um carbono número atômico 6, tá? Com massa 12, mas também temos o carbono com o mesmo número atômico, tá? E massa 14. Tem o de massa 12 e o de massa 14. Quer dizer, a gente pode ter sim átomos de um mesmo elemento mudando sua massa. Então, no modelo atômico de Dalton, os átomos iriam se diferir pelo quê? Pela massa. Um átomo de um elemento teria uma massa, o átomo de outro elemento vai ter outra massa e assim por diante. Hoje sabemos que não. O que define o elemento que aquele átomo pertence é o seu número atômico, o número de prótons. Então não tem como ser carbono e mudar o número de prótons. Mas a massa pode mudar sim, é o que chamamos de isótopos, tá certo? Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, enquanto em cima falou que se for o mesmo elemento vai ter a mesma massa, agora falou que se for diferente elemento químico, vai ter diferente massa. E isso também está errado. Hoje nós sabemos a respeito da existência dos isóbaros. O que são isóbaros, prof? São átomos de elementos químicos diferentes, mas com a mesma massa. Tá certo? Então, olha só. Existe o carbono de massa 14, mas também existe o nitrogênio de massa 14. São átomos de elementos químicos diferentes, porque o número de prótons muda, mas com a mesma massa. Então, o critério de massa não tem nenhuma relação sobre qual é o elemento químico, tá certo? Quarta proposição. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Essa proposição 4, gente, ela é bem convincente. E vou ser bem sério para vocês. Quando eu fiz essa questão pela primeira vez, eu quase achei que ela era verdadeira, mas ela é falsa. Digo, ela não está mais em conformidade com o átomo atual. Olha só, a parte final ela tá certa. Os átomos, nas reações químicas, mantêm suas identidades. Numa reação química, a gente só recombina átomos, a gente não destrói nem cria átomos novos. Então, se eu pegar um átomo de hidrogênio no reagente, no produto ele ainda é reagente. Então, o produto é reagente não, ele vai ser hidrogênio ainda. O átomo não muda, não deixa de ser o átomo que ele já era inicialmente só porque teve uma reação química. Só que o problema dessa alternativa aqui é porque os átomos eles não são indestrutíveis. Eles não são indestrutíveis, isso aqui que é o erro. Isso pensando em processos nucleares. Então já dá para ver aqui, né? Que o nosso postulado aqui, que permanece até hoje, é o postulado da letra E. Postulado 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Então vamos lá. Se eu pegar átomos de um elemento, ele vai combinar-se com átomos de outro elemento
em uma proporção exata para formar compostos. Então, é por isso que nós temos o CO e o CO2